Iniciamos então a semana 2 do PET 3, nosso plano de estudo tutorado. Essa semana 2 do terceiro ano do ensino médio, nós temos aí dois filósofos que nós vamos refletir, vai nos ajudar a pensar um pouco mais sobre o conceito do Estado. O principal é o Thomas Hobbes, que a gente vai relembrar da obra dele, Leviatã. Thomas Hobbes, que é um filósofo político moderno, de grande referência do século XVI e XVII, filósofo inglês, que dá para pensar bastante coisa sobre elementos que constituem a ideia de Estado. E para completar, ou até mesmo para contrapor algumas ideias dele, um filósofo mais conhecido como economista, mas um filósofo francês, o Frédéric Bastiat, ele vai nos fazer pensar aí um pouco sobre o contexto aí do que o Estado pode ter como identidade, um Estado moderno, né? O Thomas Hobbes, essa frase que diz bastante a ideia do Estado, a importância do Estado, o homem é o lobo do homem, porque é um homem fora da sociedade, contrapondo aquilo que pensava Jacques Rousseau, que dizia que o homem natural, em estado natural, o homem é bom. Thomas Hobbes vai dizer que o homem ele está sempre em guerra, porque ele no estado natural ele é igual a todos, e isso provoca a querer até mesmo buscar crescer, e nisso faz com que ele esteja sempre em guerra. Só o Estado pode proteger o homem, mas é preciso que o homem também deixe de ter a sua liberdade, se coloque inteiramente aos cuidados do Estado, né? E o Frédéric Bastiat vai dizer que isso também é perigoso, porque aí o Estado pode interferir em direitos individuais, então ele tem que ter limite também, né? Então vamos ver um pouco aqui que nós temos dois textos. O primeiro texto do Thomas Hobbes, o Estado como segurança, né? Lembrando que o Thomas Hobbes é um desses, e até mesmo considerado um dos primeiros grandes filósofos contratualistas, no sentido de contrato, né? O que é um contrato? Você tem direitos e deveres. Nós, para constituirmos o Estado, então, para a gente ter os direitos, é preciso ter o dever de deixar que o Estado nos cuide. E o Estado ele tem o poder absoluto, então, para ele o Estado, ele que vai gerir a força, que é o detentor da força, da violência, ele é soberano. Por isso que a obra tem até essa ideia do Leviatã, que tem um poder aí, tanto um poder majestoso, absoluto, soberano, né? É ele que vai nos dar segurança. Porque quando a gente está no estado de natureza, fora do Estado, somos pessoas aí fora da sociedade, todos os homens se identificam de forma igual, mas essa igualdade aí vai provocando desconfiança, e o homem acaba constantemente estando em guerra, né? Então, no Estado, ele deixa as suas paixões e acaba deixando de forma racional com que o Estado cuide. Ele abdica das suas vontades, das suas liberdades, em nome de uma vontade de um único governante. Esse governante absoluto, que pode estar centrado numa pessoa, mas é a força do Estado, que depois vai cuidar das pessoas, né? É o monopólio da força. Então a multidão assim unida numa só pessoa que se chama Estado. Esse Estado tem o poder absoluto, ele vai cuidar das pessoas. Frédéric Bastiat vai então dizer que o Estado ele tem que garantir aí as liberdades. Podemos dizer que aqui nós já temos ideias até mesmo um pouco no sentido liberal, né? O Estado garantindo as liberdades individuais, porque ele vai questionar essa ideia do Leviatã, o Estado como soberano, com poder absoluto, e isso daí é perigoso, porque o Estado pode interferir em muitos direitos individuais nossos,
nossos que pode até ele abusar do seu poder, né? A gente dá todo um poder ao Estado, então o Bastiat tem essa clara preocupação de que o Estado não entenda a sua atuação para além dos direitos de cada um, visto que para o autor a lei se torna pervertida ao assumir postura tirana, né? A gente pode dizer, igual a gente vê, a polícia tem detentora dessa questão da força, da violência, né? Mas e se ela abusa? Abusa, como a gente já viu em várias reportagens, e aí perverte a lei, é como se a lei fosse criada para alguns e não para salvaguardar os direitos individuais de todos, né? Isso daqui nós estamos vendo já uma busca para equilibrar essas forças. Ao mesmo tempo que Thomas Hobbes tinha assim para poder tirar, na sua época, a gente não pode ser anacrônicos de pensar, a ideia de Thomas Hobbes foi muito importante, mas com o tempo ela precisa ser revista, porque os contextos vão mudando, né? De repente, de uma monarquia, de um que tinha o poder absoluto, então vai se suavizando, buscando de forma mais democrática, entre aspas, o papel do Estado. Mas depois também pessoas vão trabalhando em cima desses direitos, vão tendo privilégio. Aí é preciso rever sempre, né? Então nós temos dois textos aí, que de modo geral eu contextualizei eles, os elementos chaves, né? É bom vocês darem uma lida com atenção. Aqui eu coloquei os elementos chaves dos dois textos, das duas formas de ver o Estado em contextos diferentes que a gente pode observar, né? Tanto num filósofo lá, relembrando, né? O Thomas Hobbes lá do século XVI, XVII, e o Frédéric Bastiat já está no século XVIII, XIX, né? Então você vê que é uma visão posterior, porque depois, ao superar os regimes totalitários, de certa forma, totalitários no sentido monárquicos, né? Vão começando a aparecer tiranias nesse modo de ver o Estado como soberano absoluto. Então são duas formas de olhar. Nós temos aí na semana 6 questões, né? Que eu vou deixar agora aberto para que os estudantes possam fazer essa leitura, né? Dos textos com atenção, responder, que depois nós vamos detalhar num próximo vídeo, na correção, detalhar cada uma delas, para deixar bem entendido as duas posições e a visão do Estado aqui como forma de governar e de garantir tanto os direitos como garantir a ordem, né? Para que possa superar esse estado de natureza onde tem essa ideia de Deus para todos, cada um para si, Deus para todos. Não, aqui no Estado nós temos agora uma constituição mais organizada em que as pessoas possam se proteger, ser protegidas. Mas isso vai se aperfeiçoando com o tempo, em que, se a gente observa até hoje, a gente está tentando aperfeiçoar cada vez mais para que as leis possam ser de forma, tenha equidade e não possam ser perversas, né? Então, nesse sentido, espero aí que vocês possam aproveitar os textos, as leituras, fazer bons estudos, aprofundar nesses temas, e até a nossa próxima aula. Um abraço a todos.